Boa noite, meus amigos. Renato Leão falando, canal Vasco 68. Eu já esqueço de falar algum tempo. Meu patrocinador, Origem Eventos, está comigo desde o início, há mais de 2 anos. Eu peço sempre para vocês curtirem, porque aí o YouTube indica. Acionar as notificações, se inscrever que nem inscrito. E quem quiser fazer parte do clube de membros, quem quiser contribuir fazendo Pix para o canal. Gente, eu aqui não gosto mesmo de ficar especulando. Às vezes sai uma coisa ou outra, aí a gente fica empolgado. Mas espero já não morrer com essa dose máxima de remédio, na dose exagerada. Porque o que acontece? Foi dito até às vésperas do jogo em que nós obtivemos a vitória sobre a Portuguesa por 4-1, que essa semana seriam anunciados Rony e Brian Rodrigues. Aí a torcida fica como? Com toda razão, fica empolvorosa, fica empolgada. Aí a semana vai passando, nada disso é verdade, não se tem nem conversa com o jogador, ou se tem, é uma coisa que é muito difícil de acontecer. E aí aparecem mais especulações, mais especulações, mais especulações. Só com as especulações o Vasco já poderia ter formado desde o início do ano os 3 times, do goleiro ao número 11, ao ponto esquerda. Então, gente, eu procuro aqui dar informação e dar minha opinião em cima do que é real. Lógico, eu não sou dono da verdade, eu procuro dar a minha opinião e todo mundo, se quiser conversar, contestar, na boa, pode escrever, pode conversar comigo. Aliás, gente, eu esqueci de um fato que eu deveria ter falado aqui, muito chato, mas muito chato mesmo, né? Tanto o Léo Pelé, pelo Atlético Paranaense, quanto o Ryan sofreram ofensas racistas. E não que uma seja mais grave do que a outra, mas colocando na balança, né? O do Ryan foi na Venezuela, que tem crime de racismo, por um jogador da Bolívia e é de um outro país, e é sub-20. O pior para mim foi o que aconteceu com o Léo Pelé, do cara mesmo estar filmando o próprio racismo que ele está cometendo, esse animal, esse escroto, é um filho da puta, é um verme. Me incomoda até, gente, proferir e repetir as palavras que esse verme proferiu contra o Léo Pelé. O Léo Pelé, gente, parece, a gente não conhece, mas parece um ser humano muito bacana, um cara muito inteligente com as palavras. Então a gente tem que separar o que ele nos deu no campo para a pessoa que ele é. E mesmo que ele até fosse um cara escroto, mas racismo não tem espaço e é crime. Então hoje, se a gente quer fazer uma sociedade melhor com os nossos filhos e até os nossos netos, se eu estiver, se Deus quiser, se eu estiver ainda por aqui, a gente tem que transformar a sociedade e pegando esses casos, não como exemplo, mas com a punição do rigor da lei. Vai aqui, tanto ao Ryan e quanto ao Léo Pelé, a minha solidariedade e cadê nesse filho da puta e proibir ele de entrar no estádio, esse verme aí. Gente, amanhã jogamos contra o Maricá, duelo de líderes. De líderes, não, duelo de invictos, porque são os 2 únicos times que ainda não perderam. O Maricá vinha abrindo vantagem, empatou, contra o Sampaio Corrêa 2-2 no último jogo, e agora, com o mando de campo deles, vão jogar em São Januário. Parece que até às 19 horas tinham 8 mil ingressos vendidos, e o jogo do Vasco contra o Volta Redonda, que eu inadvertidamente, distraidamente, esqueci que esse jogo não seria nem em São Januário, sábado vai ser em Cariacica, lá já se vendeu quase que o dobro dos ingressos que vendeu para o jogo de amanhã, 15 mil, lógico, a torcida tá com saudade, quer ver o time lá. Então, gente, pensando jogo a jogo, vamos pensar de jogo a jogo, mas eu mesmo com a minha ansiedade eu fico projetando, poxa, se nós vencermos esses 2 jogos, agora o Maricá, depois Volta Redonda, nós poderíamos até abrir uma frentezinha em relação aos times de camisa. Se bem que eu acho que alguém vai sobrar. Alguém vai sobrar. Não vou dar palpite, mas alguém vai sobrar. E aí nós pegamos o Fluminense, né, um mando de campo nosso, mas pegamos o Fluminense em Brasília na próxima semana, acho que é quarta-feira. Amanhã o jogo é 19 horas, vai ser transmitido pelo Premiere e pelo Sport TV. Então, gente, e amanhã vai ter o primeiro clássico também, Botafogo e Fluminense também, no Newton Santos, 9h30. Provavelmente é o jogo da televisão, o jogo da Globo, né? Da televisão aberta. E amanhã, pro jogo contra o Maricá, nós vamos ter na relação Lucas Zucarello, um bom jogador de meio campo e um jogador que subiu agora, eu acho que não, nem volta mais. Subiu e já vai fazer parte amanhã do banco. Hoje,
mais um jogador que se foi, depois do Emerson Rodrigues, que já está até do Goronets, lá da Bulgária, hoje foi a vez do Serginho, de comum acordo, abrindo mão de metade do que ele tinha para receber. O Serginho hoje se despede do Vasco, né? Ele não conseguiu dar aquilo que todo mundo esperava. Só que, gente, pelo menos, ele fez 2 gols importantíssimos. Um no Maracanã, se eu não me engano, no jogo da chuva com o Atlético Mineiro, acho que o gol foi dele. E o principal gol do Vasco em 2023, que foi o gol que nos fez ficar na primeira divisão, na última rodada, contra o Bragantino em São Januário, 2-1 Vasco, com o gol dele de cabeça, se eu não me engano, aos 37 minutos do segundo tempo. Então, obrigado, seja feliz. Então o Vasco está cada vez mais esvaziando seu elenco. Hoje nós temos uma defesa mais ou menos arrumada, pelos jogadores que chegaram e pela característica do Fábio Carille, que ele começa a arrumar o time da defesa. Temos o meio-campo, para mim, muito bom, porque além dos jogadores Jair, Paulinho, Tietê e Coutinho, que vem começando, nós ainda temos o Hugo Moura, ainda temos o Matheus Carvalho, o Cocão, esse menino Lucas, o Carelo, que está subindo. E no ataque, aqui temos o Alex Teixeira e o Verrete. Só que realmente está faltando para a gente jogador. A torcida está apreensiva porque vê todo mundo contratar. E o Pedrinho quer contratar com responsabilidade. Ao mesmo tempo, o dinheiro que ele tem para contratar é o dinheiro que vai fazer com que o jogador que vem seja o mais do mesmo. Para ser mais do mesmo, a gente prefere ficar com os que lá estão e, numa emergência, usar os jogadores da base. Realmente, para trazer mais do mesmo, sem quantidade, tem que ter a qualidade. Então, assim, Jandy Davi ainda está no Vasco, né? Mas não é esse jogador. Não estou dizendo a qualidade dele, mas não é esse jogador. A gente precisa de um jogador de arranque pelos lados, e eu estou falando isso pela 1000ª vez e todo dia vocês escutam isso. Então é isso que está nos faltando. Precisamos sim de jogador de outras posições para realmente compor o elenco, só que a gente precisa de jogador decisivo na frente. A gente não pode ficar à mercê, refém, dependendo só do Verrete. Por quê? Não é porque ele tem 36 anos, não é isso. É porque só tem ele. Então o cara não pode ter uma dor de barriga, não pode ter uma gripe, não pode tomar cartão, que ele já tomou. Então a gente vai ficar sempre na Verrete dependência. A gente precisa de opções para frente. Se a gente realmente, se o Vasco, né, o Pedrinho, tiver a consciência que para poder disputar de igual para igual com os outros, principalmente com os grandes do Rio, que agora é o estadual, que a gente precisa desses jogadores. Gente, até amanhã, se Deus quiser, pós-jogo feliz. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo, Nossa Senhora, todos os santos anjos, Espírito Santo de Deus, abençoe-nos e vossas famílias.